palestrinas! Bom dia, boa tarde e boa noite para você, palmeirense, que está nos acompanhando. Hoje eu estou estreando meu programa no YouTube do Pó de Porco, o Avante Palestrinas, e hoje a gente vai falar muito sobre LDU e Palmeiras, obviamente. Mas antes de eu apresentar as minhas convidadas, eu vou pedir para, por favor, vocês se inscreverem aqui no canal do Pó de Porco, ativar o sininho, curtir e compartilhar também o canal do Pó de Porco. Isso ajuda muito no nosso trabalho. E também seguir o Pó de Porco nas redes sociais. Não estamos só no YouTube, estamos em todas as redes sociais. Mas agora, como eu falei, para apresentar aqui as minhas convidadas, vou apresentar primeiro a minha amiga e convidada, jornalista palmeirense e criadora de conteúdo, Bárbara Maia. Seja muito bem-vinda. E aí, fique à vontade para se apresentar e também já falar como está a expectativa para LDU e Palmeiras, essa ansiedade, você também que está diretamente de Quito. Bom dia, boa noite ou boa tarde, né? Para todo mundo aí. Cheguei recentemente aqui em Quito, estou no Equador. Logo mais estaremos indo para o jogo, né? Um grande jogo aí do Palmeiras, acho que dessa semana, até por conta da derrota com o Flamengo, que, né, teve muitos comentários, muitas polêmicas, e isso eu acredito que fortalece, né, o clube. Mas me apresentando, eu sou a Bárbara Maia, criadora de conteúdo, jornalista palmeirense também. Estou aí cobrindo o Palmeiras em todos os cantos desse mundo, porque o Palmeiras proporciona isso pra gente, graças a Deus. Obrigada demais, Gabi, por ter me convidado no primeiro programa, né? E Sim. já te dou parabéns também por isso. Eu acompanho muito seu trabalho e tenho muito orgulho da jornalista que você tem, né, sido aí pra gente nos bastidores, principalmente nas coletivas. Eu sempre tô te elogiando. Então, muito, muito obrigada. E se a galera quiser me seguir aí também, meu arroba é o Bá Maia com 3 As, o Bá. Infelizmente ainda não consegui mudar esse arroba, mas é isso. Estou aqui em Quito. Tô com uma confiança até que boa, né? Mas conversando com alguns torcedores aqui da LDU, eu percebo que eles estão bem confiantes também. Eles estão bem confiantes e mesmo com a notícia aí do goleiro, né, sendo ele sofreu uma lesão, né, se eu não me engano. A galera tá bem confiante. Então, assim, eu acho que vai ser papo de jogão, tá? Então, vamos ver o que espera, né? Mas é semifinal de Libertadores. Libertadores a gente sabe que é um campeonato à parte, diferente. Então, Palmeiras aí com quase 100% de aproveitamento, né? Porque acabou empatando. Vem com tudo também. Eu tô super, super confiante. E vim para levar os 3 pontos, tá? E a classificação também. Eu agradeço você pelo apoio, pelos elogios de sempre, também por ter aceitado o convite. E agora, todas essas, você falou o seu lado palmeirense, então eu trouxe, para ser justa, que apesar de eu também ser o lado palmeirense, o lado da LDU, para a gente tirar todas as nossas dúvidas, para a gente ver se realmente tem essa confiança. Então, eu trouxe aqui a Carol, que além de jornalista que cobre a LDU, como nós, eu e a Bárbara cobrimos o Palmeiras, ela também é torcedora da LDU. Então, apesar de ser o rival, Carol, seja muito bem-vinda. Também quero ouvir de você como está a sua opinião de como vai ser esse jogo, a sua expectativa, a sua ansiedade. E também, antes de começar a gravar, a gente estava falando sobre. Você estava falando sobre o clima de Quito, quando chove, quando está calor. Então, passar aí umas dicas para os palmeirenses, muitos palmeirenses que estão viajando até Quito para acompanhar esse jogo. Olá, boa noite para todas. Muito obrigado pela convite. Meu português não é agora mesmo o melhor, mas intentarei falar muito bem. Sim, acá no Equador, em Quito, estamos com muita ansiedade pelo jogo de amanhã. Nós achamos que LDU pese o que aconteceu com Gonçalo Valle, nós temos muita confiança com Dida Domínguez. Dida Domínguez é um outro goleiro, nosso goleiro
mais querido da LDU. Mas o que vocês perguntavam, o clima de Quito, sim, o clima de Quito é muito, muito frio. Nestas épocas, precisamente, voltaram as chuvas, assim que eu posso dizer com muita segurança para os torcedores do Palmeiras que estão chegando ao Quito, que levem muitas casacos, se falava casacos? Sim, sim. Muito obrigado de lana Sim. para amanhã, porque nas horas 19 horas que se vai jogar a partida, vai fazer muito frio também para a Bárbara, que vai abrigada, não sei como se fala abrigada. Agasalhada. Agasalhada. Sim, isso mesmo, para amanhã. Também, minha recomendação principal é que comam muitos doces, porque o frio, mais altura de Quito, 2.800 metros, é para congelar a sangue. Sim. De verdade. Mas eu acho, antes eu trabalhava para a Conmebol, então os jogadores brasileiros têm muito, muito medo de jogar em Quito, porque altura, frio, chuvas, quando jogam ao meio-dia, o sol queima, o sol mata diretamente aqui em Quito. Então, dois climas muito diferentes, mas Quito é uma cidade hermosa, para mim é uma das cidades mais belas do Sudamérica, do mundo, não sei. Já a Bárbara poderia falar depois se es que ela conheceu algo de Quito ou todavia não, então... Bom, antes você já elogiando o seu português, a gente entendeu tudo e com certeza quem está nos assistindo também vai entender as suas dicas e informações vão ser muito valiosas. E aí, já começando fazendo uma pergunta para você aí, baseado no que você me respondeu, que eu fiquei curiosa, como que é a torcida da LDU para receber uma torcida grande que viaja o mundo, como é o caso da torcida do Palmeiras? Normalmente não vem muitos torcedores das equipes que jogam contra LDU, porque Equador é um país um pouquinho custoso, não é barato ficar aqui em Quito. Então, durante oitavas, também fase de grupos, oitavas, quartas, que jogamos contra times brasileiros, não vinham muitos torcedores, mas agora eu sei que vai vir muitos torcedores do Palmeiras, porque também o Palmeiras é uma equipe grande, importante, campeão durante os últimos anos, mas eu acho que os torcedores da LDU somos muito respeitosos, muito queremos muito aos outros torcedores, porque Acolhedores. sim, acolhedores muito, muito, muito. E também, mas bem, eu acho que torcedores da LDU só brincam com torcedores do Barcelona Sporting Club, da cidade de Guayaquil, que precisamente o dia, na sexta da semana passada, ganhamos. Então, agora o torcedor da LDU fica tranquilo, e eu acho que vai ser uma partida muito linda amanhã durante a semifinal. Bom, e agora a única pauta possível para essa live, obviamente, é LDU versus Palmeiras, mas a pauta que acho que acabou sendo mais relevante é essa lesão realmente do goleiro da LDU. Única variante vai ser Gonzalo Valle, o goleiro, que lamentavelmente ficou machucado. A notícia começou a circular como ontem, a estas horas mais ou menos, mas agora todos temos uma, não sei como se fala, uma vela prendida, não sei como se fala isso, mas estamos aí, que não seja cruzando os dedos. Estão torcendo. Que não seja uma machucada forte, porque é também um goleiro da seleção do Equador, então aí estamos rezando, pode ser?
Sim. para Gonçalo. Estamos rezando para Gonçalo. Mas amanhã, com segurança, eu falo que ele não vai jogar. Amanhã, o goleiro vai ser Dida Domínguez, Alexander Domínguez. Também os jogadores que acompanham são Choclo Quintero, Ricardo Ade, Jean Ayala e Leonel Quiñones. Depois vai ficar Gonçalo Grueso, perdão, Carlos Grueso, não sei o que me passou, Carlos Grueso, também Gabriel Villamil, o boliviano, Fernando Cornejo, Brian Ramírez, também Lisandro Alzugaray e Michael Estrada. Essa vai ser a escalação para amanhã. Boa. Bah, também desenhei, obviamente, a do Palmeiras, eu vou colocar na tela. Eu gostaria de saber também se você escalaria como eu, ou, óbvio, né? A gente sabe que atualmente no elenco estão tendo algumas disputas ali de posição, como, por exemplo, o Murilo Fux, Aníbal Emiliano, Maurício Veiga, enfim. Se tiver alguma coisa que você faria diferente, se você vontade para falar, mas eu vou colocar na tela o time que eu iria. Cara, eu vou ser bem sincera. Na verdade, Gabi, eu vou até te perguntar. Você tem alguma informação do Lomba? A informação que eu, na verdade, não é uma informação, né? Baseado no que aconteceu contra o Flamengo e em outras notícias, é que o reserva imediato realmente está sendo o Carlos Miguel, apesar de que antes o Lomba que estava sendo relacionado para ser o reserva do Everton, né? Mas sim, quando o Everton se lesionou, entrou o Carlos Miguel. Sim. E eu acho que por ele ter sido escolhido pelo Abel para jogar contra o Flamengo, ele vai ser escolhido pelo Abel para jogar contra a LDU. Então, porque eu vi que o Everton já estava fazendo alguns treinos com bola, Não, né? Então eu fiquei. Isso é certo que o Everton é desfalque. Sim, então, porque. Então, eu estando lá no Maracanã esse final de semana, eu percebi que o Carlos Miguel ainda não é o. Ele não tá pronto, cara. Ele não consegue sair com os pés. Eu fiquei um pouco ressabiada, assim. Não sei se eu tenho tanta confiança. Mas também, primeiro jogo, nervosismo, jogo grande. A gente sabe que teve falhas individuais também, né, nesse jogo. Então, pode ser que seja diferente. Libertadores é um campeonato diferente, né? Bom, já que o Lomba não tá, então vamos de Carlos Miguel mesmo. Mas, sinceramente, eu não sei. Eu tô meio receosa ainda. Eu acho que ele precisa pegar um pouquinho mais de malícia e experiência e talvez minutagem para né, conseguir fazer bons jogos, porque eu já imaginava que talvez não fosse o melhor dos melhores, tá? Eu confesso para você que eu pensei nisso no Flamengo, até falei isso em alguns pré-jogos e comentando com amigos mesmo, né? Sobre a zaga, eu acho que eu iria de Murilo e Gomes também, apesar do Fux estar muito, muito bem. Você pode deixar o campinho, senão eu não lembro. Piquerez, ok. Kelvin também. Mas eu talvez iria de Riai, porque. Como terceiro zagueiro ou no lugar do Kelvin? No lugar do Kelvin, porque eu acho que o Kelvin. Não sei, cara. Eu acho que ele. Ai, não. Não, vamos de Kelvin, vai. Vamos de Kelvin, porque ele tava bem. É que o Riai, ele já tava quente, né, pro jogo, então. Emiliano Martinez, Andreas. O Aníbal tá suspenso? Eu não lembro. Não, essa foi a opção minha mesmo. Tá. Então... Por isso que eu falei que, principalmente na posição do Emiliano e do Aníbal, do Maurício e do Veiga, e também do Fux e do Murilo, são posições que podem causar dúvida mesmo. Gabi, dessa escalação, acho que eu só trocaria o Emiliano pelo Aníbal e deixaria como tá, como você fez. Gosto dessa escalação. A minha única dúvida seria no lugar do Murilo também, se o Fux poderia entrar aí com o Gomes, porque eu tô gostando bastante do Fux. Eu acho que ele tem feito bons jogos e tem sido bem importante pro Palmeiras. Ele tem visão de jogo, ele tem calma, enfim.
algumas malícias, algumas tomadas de decisões que ele erra, que isso só com o tempo e com a experiência que ele vai desenvolver. Mas essa escalação que você colocou, eu gosto, mas eu só tiraria o Emiliano e colocaria o Aníbal. Eu vou justificar as minhas escolhas. Primeiro, falando do que você falou sobre o Carlos Miguel, eu concordo sobre a saída de bola dele com o pé, mas eu acho que a gente está muito bem servido, muito acostumado com o Everton. E eu acho que, independente da qualidade que o Carlos Miguel tem, que o Lomba tem, ou de qualquer outro goleiro que o Palmeiras venha a trazer, eu acho que nenhum vai ser tão bom como o Everton de saída de bola com o pé. Espero que seja, espero que venham muitas boas contratações aí no Palmeiras, mas eu acho que a gente sempre vai acabar comparando com o Everton, e o Everton é muito bom nisso, e acaba que o outro goleiro nunca vai ser tão bom quanto e vai gerar essa comparação. Eu ter optado tanto o Murilo no lugar, né, entre aspas, porque o titular da posição é o Murilo, o Fux que ganhou essa posição, mas eu ter optado o Murilo e o Emiliano não é especificamente por conta de muita gente colocou a culpa 100% da derrota contra o Flamengo nas falhas individuais do Fux e do Aníbal. Eu não acho que tenha sido 100% culpa deles, acho que a arbitragem interferiu muito nesse jogo, e acho que, óbvio, é muito fácil você colocar a culpa de 3 gols e uma derrota em 2 jogadores, apesar de sim eles terem a culpa deles, mas não acho que seja 100% de culpa deles. Mas eu acho que para um jogo grande como esse, não que o Aníbal e o Fux não tenham essa condição, mas para mim, hoje, o Murilo é mais zagueiro de Libertadores, aquele zagueiro que a gente precisa ali para ter aquela proteção, apesar de eu ser muito a favor das oportunidades que o Fux está tendo, e acho que o Fux também tem potencial. E entre o Emiliano e o Aníbal, eu venho preferindo o Emiliano há muito tempo já. Se a gente for falar de falhas, eu acho que desde da falha, não foi uma falha, né, da cabeçada que o Aníbal deu ali no derby, isso mostrou muito da parte mental dele num jogo grande. Óbvio que eu acho que o mental para LDU e Palmeiras é tão importante quanto o Palmeiras e Corinthians na questão do mental da fase, mas é incomparável o tamanho de Palmeiras e Corinthians, por ser um dos maiores clássicos do mundo, como o Palmeiras trata a LDU, óbvio, com todo respeito a LDU, mas é que Corinthians, não sei se você sabe, Carol, mas é o rival do Palmeiras, assim, um dos maiores clássicos, então eu acho que isso mostrou muito da parte mental dele. E acho que, taticamente, também ele e o Emiliano são muito parecidos. Talvez se pudesse colocar uma diferença ali entre um e o outro, que o Emiliano acho que é um jogo mais para frente, o Aníbal é aquele que deixa o jogo mais truncado, da mesma forma de comparação do Kelvin e do Jai. Acho que o Kelvin joga mais para frente, o Jai é mais retrancadão assim. E entre o Maurício Veiga, eu acho que já tem uma unanimidade maior na torcida do Palmeiras do que essa questão do Emiliano, do Aníbal, do Murilo, do Fux, porque hoje em dia a fase do Maurício ela é melhor, né? Então, e Felipe Anderson também, né? Felipe Anderson tem feito bons jogos, então eu gosto bastante. Só que a Alan tá pedindo passagem, viu? Tá, eu também acho. Desde o Mundial, inclusive, que fez um Mundial muito bom. Bom, agora perguntando para a Carol, depois aí de a gente ter mostrado para ela qual que é a nossa provável escalação. E eu queria saber de você e de vocês, torcedores da LDU também, que você vem escutando aí nas redes sociais, qual que é o jogador do Palmeiras que vocês, torcedores da LDU, acham mais forte? Tem algum que vocês falam, a LDU tem que ter mais atenção ali com esse jogador específico? Sim, Victor Roque, eu acho que é o jogador muito, o mais perigoso do Palmeiras. Também Everton, lamentavelmente, se machucou, mas eu sinto que os jogadores da LDU têm muito respeito, porque seu nome é muito grande, do Palmeiras, do Brasil, do mundo inteiro. Então, sim, eu acho que esses dois jogadores são os melhores, os mais com cuidado para jogar. Mas para vocês, que sabem da LDU, jogadores, o goleiro ou qualquer outro jogador, o treinador, que também é brasileiro, Thiago Nunes, eu acho que depois de sua chegada à LDU, LDU mudou mentalmente e seus jogos são muito melhores. E você... Oi, me chamou, Bá? Não, eu ia falar que vendo a LDU jogando com São Paulo, eu achei que tem bastante jogadores jovens, né? Sim, E temos. muito rápidos, né? Principalmente no contra-ataque.
Sim, E esse é um o problema melhor. que a gente tem, eu acho, um pouco. Eu acho que o Palmeiras, para voltar, é muito lento. A nossa defesa, para se recompor, é muito lenta. Isso me deixa um pouco com medo. Mas também, como eu falei, Libertadores, o Palmeiras é totalmente diferente. O Palmeiras sabe jogar Libertadores, então isso é o que conforta, entre aspas, o torcedor, né? E pelo fato de estar vindo muito bem. Mas ao mesmo tempo a gente se preocupa porque é uma semifinal e qualquer detalhe é crucial aí para perder uma classificação, enfim, para de repente fazer um bom resultado fora de casa, para conseguir uma classificação em casa, como foi no River, que a gente achou que seria um jogo muito mais difícil, mas o Palmeiras foi muito superior no primeiro tempo, no segundo tempo que, né, caiu a intensidade aí, e no Allianz Parque por, assim, uma falta muito besta, né? Acabou tomando o gol aí de empate e por muita sorte pelo fato do Palmeiras saber jogar Libertadores de novo e dentro de casa a gente conseguiu reverter o placar e conseguiu, né, consequentemente a classificação. Então, assim, esse é meu único medo, o contra-ataque e por ter jogadores muito velozes, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um xerife que, além de xerife, é artilheiro da Libertadores também. Então, eu tô contando muito com a experiência dele aí. E complementando a Bá também, eu acho que você, como você falou, né, Carol? Vocês, torcedores da LDU, falam muito sobre o Vitor Roque, por exemplo, você citou alguns outros jogadores. Eu, pelo menos na minha opinião e do que eu vi aí de falas de torcedores do Palmeiras nas redes sociais, a gente focou muito, inclusive eu fiz uma tela sobre isso, já a gente vai falar sobre isso, que é sobre o retrospecto da LDU contra clubes brasileiros, e muito recente esse retrospecto, né? Porque foi enfrentou o Flamengo, enfrentou o Botafogo, enfrentou São Paulo. Então, acho que apesar de quem me acompanha, eu também apresento outra live de quarta no Pó de Porco, quem me acompanha no Bom Dia Porcada sabe que eu sempre falo que eu acho que números, estatísticas não entram muito em campo. Acho que cada jogo é um jogo, independente de retrospecto, de número, mas para esse jogo eu acho que acaba, não que eu duvide do potencial da LDU, mas acabou me surpreendendo assim os números da LDU, tanto na Libertadores, quanto como mandante contra brasileiros. E para mim, pelo menos, isso está chamando mais atenção do que qualquer jogador que esteja aí na escalação de vocês. E eu queria que você, depois eu vou colocar na tela aí para a gente falar sobre esse retrospecto da LDU, esses retrospectos da LDU. Mas só voltando um pouquinho no assunto também sobre o goleiro, você começou a live falando sobre, então é óbvio, que com certeza você acha que ele vai fazer falta, inclusive você definiu para mim antes da live com uma frase que me chamou a atenção, que é: nós, torcedores da LDU, estamos chorando por conta da lesão desse goleiro titular. Então eu queria que você apresentasse para mim quem é o goleiro reserva, né? O nome, pontos fortes, pontos fracos, retrospecto. É isso. A ver, o goleiro da LDU para o jogo da manhã é Alexander Domingues, mais conhecido como Dida Domingues. Ele ou mais bem, ele foi o goleiro da LDU por muitos anos, foi para o futebol argentino, colombiano, acho que mexicano também, mas não tenho segurança. O goleiro da seleção durante alguns mundiais e tudo isso, mas Dida Domingues é o único jogador da LDU que participou das 5 Copas Internacionais que tem LDU, Libertadores 2008, Sudamericana 2009, Recopa 2009 e 2010, e também eu acho que foi o melhor jogador, peça principal para que LDU conquiste a Sudamericana 2023. Então, por isso também temos muito carinho, muito respeito para Dida Domingues, mas a atualidade dele não é a melhor agora mesmo, com muita sinceridade, porque desde que Gonzalo Valle
foi o goleiro titular da LDU. Dida Domingues baixou muito seu jogo, então quando ele jogou, por exemplo, contra a Universidade Católica, um time de acá, os 4 goles que marcaram para Domingues foram muito infantis, muito. Por as pernas, mãos de... aqui falamos manos de mantequilla, não sei como a tradução, Legal. mas os 4 gols foram precisamente assim, quando tapou Domingues. Então, por isso, temos um pouquinho de preocupação para amanhã, mas se Domingues amanhã tem um bom dia e volta sua melhor versão, eu acho que o arco da LDU vai terminar com 0 goles de Palmeiras. Eu acho. Mas eu estou muito triste porque Gonzalo Valle merecia jogar esta semifinal. Ele agora mesmo é o goleiro titular da seleção do Equador. Então, se fala sobre entre 3 a 6 meses de baixa por sua lesão, mas todavía não temos informação oficial porque hoje lhe fizeram uma ressonância para averiguar a gravidade da sua lesão. Eu até coloquei aqui o informe médico que a LDU postou, se você quiser ler, Carol, sua pronúncia é melhor que a minha. Sim, dice informe médico, informamos que o jogador Gonzalo Valle apresentou uma distensão ligamentária de rodilha, não lembro como se falava. Joelho. Joelho. Atualmente se está evaluando o tratamento mais adequado para o jogador. Atentamente, departamento médico. É uma nota bem superficial, né? Porque realmente não fala sobre prazo, fala sobre uma lesão, mas nada específico. E pelo menos na minha opinião, Bar, não sei se você vai concordar comigo, tudo que a Carol falou sobre a opinião dela e sobre o sentimento dela com esse goleiro é a opinião e o sentimento de muitos com o Everton. Mesmo que ele estava, né, agora está lesionado, mas ele estava sendo alvo de muitas críticas e dessa comparação dele com o Carlos Miguel, dele com o Lomba, e apelidado ali por muitos torcedores de jacaré, alguns que falam o famoso mão de alface. Acho que independente dessas opiniões, também tem muitos palmeirenses que sempre o defenderam e que também estão sentindo a sua falta. Eu queria saber de você, se você, antes da lesão dele, você era uma das torcedoras que, sem julgamentos, tá? Mas uma das torcedoras que comparava muito com o Carlos Miguel, com o Lomba, criticava mesmo, achava que ele tinha que ir para a reserva, e o quanto você acha que ele vai fazer falta no jogo contra a LDU, e já adiantando a minha opinião sobre. Eu acho, sim, que ele teve algumas falhas, mas eu nunca apaguei a importância que ele tem com os pés e em muitos milagres que ele fez durante os jogos. Acho que ele, obviamente, já teve fases melhores no Palmeiras, acho que ele mesmo concorda com isso, mas e até já falei em algumas lives sobre a possibilidade de dar a oportunidade em alguns jogos aí durante a temporada que precise poupar, que eu confio sim no Carlos Miguel, confio no Lomba, mas eu nunca apontei o dedo e falei, não, eu quero que o Everton vá para o banco, porque o Everton é um jacaré, o Everton é um mal de face, e não só pela minha opinião, mas eu não tenho essa postura de, eu não gosto de apelidar jogadores, principalmente o Everton, que para mim é um ídolo. Bom, eu confesso que eu cornetei bastante, viu? Porque acaba irritando, a gente é torcedor também e acaba irritando porque em certas falhas que ele teve foram cruciais para o Palmeiras perder um jogo importante, enfim. Mas também, por outro lado, que foi uma das coisas que eu escrevi quando saiu a informação de que ele foi lesionado, que ele estava com lesão e tudo mais, é que ele teve uma lesão, a gente vai sentir muita falta dele, apesar dele vem sendo criticado aí pelos torcedores, mas isso não apaga tudo que ele já fez pelo Palmeiras, tudo que ele faz e a importância dele pro Palmeiras, principalmente em Libertadores, tá? Então, assim, eu acho que ele vai fazer muita falta. Cornetei sim, porque, cara,
De verdade, tem muita, assim, muitos jogos que a gente sabe que dava, que tinha Sim, jeito, que eu não sei se também se é medo, receio de se machucar, se era desculpa falta me de interromper, treino. eu acho que ele tem um problema em admitir. Eu sinto isso nas coletivas dele, tipo, ele nunca falhou. A gente nunca sabe como estar ali na posição dele. Eu acho que ele tem essa Sim. dificuldade de falar, não, eu errei, eu falhei. Então, essa mesma dificuldade que você está apontando, eu também tenho em mim que ele também tem a dificuldade de assumir isso e falar, bom, pô, eu tô mal, sei lá, tenho que ir pro banco. Mas nessa posição dele, a gente sabe que é difícil o goleiro. Ah, Sim, não, ó, eu vou pro banco e pode pôr o Lomba não aí. bota Porque a eu acho. posição. Então, porque assim, é uma das coisas que eu até discuto com meu pai, né? Meu pai, ele, diversas vezes, ele já ficou bem nervoso, falando: pô, caramba, o Everton podia abrir mão, né? Deixar o Lomba jogar um pouco, cara. Tem jogo que é um jogo que nem é tão importante, de expressão pro Palmeiras, ele quer entrar, ele não deixa o Lomba entrar. Isso daí eu concordo, eu acho que, cara, já tiveram inúmeras oportunidades pro Lomba também mostrar trabalho, até porque numa dessas a gente precisando dele, ele estando, né, em ritmo ou até nessa rodagem que o Abel às vezes dá pro elenco, seria super importante pra gente. Super, porque ele já tem experiência, ele já tá no Palmeiras há algum tempo, diferente do Carlos Miguel. Então, eu acho que essa experiência a mais, até pela idade, até pelo tempo de casa, eu acho que assim, conta muito nesses jogos importantes. Apesar de, o Carlos Miguel tá treinando bem, ele pega pênalti, ele joga e não sei o quê. Eu acho que, beleza, é de se confiar, né? Quem tá ali no dia a dia é o Rogerão, então ele sabe quem ele vai pôr. Só que o Lomba, pra mim, ele me passa uma confiança. Eu não sei, eu queria muito ter visto mais ele jogando assim, mais ele em Quando campo, ele jogou, sabe? ele passou essa confiança, ele nunca comprometeu. Então, isso acho que influencia mais ainda. Exato. Então, assim, eu queria muito ter visto o Lomba jogar com o Palmeiras, muito mais. E a gente não consegue, entendeu? E aí, talvez, assim, queria muito ver o Carlos Miguel contra o Flamengo, mas eu acho que eu tava muito mais pro Lomba, sabe? Por tudo isso que eu falei, pelo tempo de casa, por experiência, por estar sempre ali, até antes do Carlos Miguel, em concentração, em pré-eleção, treinando com o Everton dia a dia. Então, assim, é completamente diferente. Ele já tem uma bagagem, entendeu? Então, eu acho que conta muito. É a mesma coisa do Marcos Rocha, que todo mundo metralhava ele. E hoje tem muitos jogos, muitos momentos que a galera sente falta. Sim, Principalmente nas jogadas por dentro, que hoje quem faz isso é o Fux. Se você for reparar, as sim. jogadas por dentro que consegue fazer aquela ligação direta que o Rogério Ceni fala, mas uma transição, né? Por dentro ali, uma jogada por dentro. Quem faz hoje é o Fux, mas quem fazia isso quando o Estevão ainda estava no Palmeiras era o Marcos Rocha. Então, eu acho que às vezes falta esse jogador de experiência, por mais que ele tá velho, ele não sei o quê. Pô, mas o cara tá ali no dia a dia, ele tem experiência, ele sabe o que ele tá fazendo. Se ele falhar, ele vai pegar essa responsa para ele. Ele não vai jogar pro coletivo, entendeu? Então, acho que é muito diferente. O Carlos Miguel entrou e hoje você já vê que a galera já tá. Ai, tá vendo? Nossa, muito ruim. Nossa, eu sabia. Ai, que ele. Nossa, ele. Não tá pronto. Enfim, já começaram a meio que queimar o cara. E, tipo assim, o primeiro jogo, entendeu? E a gente sabe como é a nossa torcida. É difícil, Gabi. Muito difícil. É difícil mesmo. E aí, até aproveitando esse gancho para depois passar para a Carol, já coloquei a provável escalação na tela, você deu a sua opinião sobre essas posições Murilo Fux, Aníbal Emiliano, enfim. Mas você acha que, não sei nem se você considera, acho que sim, né? Que eles falharam ali no jogo contra o Flamengo, mas você considera que as falhas, tanto do Fux quanto do Aníbal, interferem muito na opinião do palmeirense daqui em diante se eles deveriam ser titular ou não? Porque antes do Fux ser titular contra o Flamengo, tava muitos palmeirenses pedindo pro Murilo ir pro banco, nem por falta de qualidade do Murilo, mas por verem muita qualidade no Fux.
Você acha que isso pode mudar depois desse jogo, dessa preferência tão grande pelo Fuchs, numa posição que é muito absoluta do Murilo, a dupla Murilo e Gomes é muito absoluta, e do Aníbal do Emiliano eu acho que já tinha mais discussão, sempre teve mais discussão, porque como eu já falei repetindo, eles têm características muito parecidas, mas, enfim, eu acho que também até, apesar de comparação muito assim, o Aníbal está sendo bem criticado desde a cabeçada, então... Assim, Gabi, eu acho que o Fux é muito jogador de segundo tempo também, por enquanto, né? Apesar dele estar vindo bem, de quando ele tem essa oportunidade como titular, ele demonstra que ele tá pedindo passagem também e tudo mais. Eu ainda acho que o Abel vai colocar ele no segundo tempo. Eu acho que ainda Murilo e Gomes têm o match perfeito ali, não tem como mexer por enquanto. Mas o Murilo ele tem tido umas falhinhas aí que estão comprometendo um pouco o Palmeiras também. Só que eu não acho que o Abel vai colocar o Fux como titular tão cedo, só se Murilo machucar de novo, enfim. Eu acho que o Fux ele entra muito bem quando ele entra na segunda parte do jogo, né? Eu acho que ele tem um gás a mais e ele ajuda a mudar, né, a partida. Ele tem uma visão diferente. Ele taticamente, ele ajuda, né, a equipe também. Então, eu acho que Murilo titular ainda e Fux pro segundo tempo. Eu não acho que o Abel vá trocar isso tão cedo, não. Só se, né, acontecer alguma coisa. E o Aníbal e o Emiliano? Aníbal e Emiliano. Cara, eu vou falar pra você. Eu acho que também o Abel não tira o Aníbal tão cedo. Mas se ele começar a ter essas falhas no meio, igual no final de semana contra o Flamengo, que foram, assim, absurdas e cruciais para o Flamengo dar contra-ataque no Palmeiras, né, aquele meio perdido, eu acho que ele vem de Emiliano, sim. Boa. E agora pensando, Carol, obviamente, no momento atual da LDU, qual você considera o melhor jogador da LDU, assim, aquele jogador que os palmeirenses, o time do Palmeiras, né, tem que prestar atenção? Pode ser mais de um, óbvio, se você quiser falar, se for alguma questão também que você não acha de jogador, mas seja uma questão tática, você acha, a gente é bom em ligação direta, por exemplo, como eu e a Bárbara falamos, mas pode ser um jogador, pode ser uma formação tática, como você preferir. Eu acho que a LDU agora mesmo tem dois jogadores que. Não, três jogadores que são os melhores, mas não são tanto de marcar goles nem essas coisas, mas são fundamentais para que a LDU jogue bem. Eles são Ricardo Ade, também o haitiano, ele é haitiano. Também, seu apelido é a Pantera Negra, assim falamos aqui em A Pantera. Também outro jogador, o Choclo Quinteros, que eu falei antes também, e Brian Ramírez. Brian, eu acho que agora mesmo ele está em sua melhor versão como jogador de futebol. Eles três, talvez os torcedores, os jornalistas, os jogadores mesmo, não se preocupam muito por eles, mas eu acho que eles são fundamentais para que LDU jogue também. Ainda acho que o momento da LDU no campeonato equatoriano não é o melhor. Ficamos segundos depois de Independiente, que agora mesmo está jogando as semifinais da Sul-Americana, mas o torneio este ano mudou um pouquinho de forma e tudo assim, porque agora mesmo o campeão é Independiente, então LDU não joga por muito aqui, mas assim como vocês falaram, como Bárbara falava que Palmeiras sabe jogar Libertadores, eu também falo que LDU tem como um chip, um chip especial quando joga torneios como Libertadores ou como Sudamericana. Eu acho também, LDU se pone, põe, esse
esse chip. Pode falar em espanhol que a gente gosta também, é bonito. É verdade. E a gente entende. A gente entende. Eu quería falar que cuando Liga de Quito se pone este chip internacional, nadie lo para. Nadie lo para a Liga de Quito. Então, também tenho muita fé para amanhã ganhar. LDU jogando em Casa Blanca é uma coisa espetacular, incrível, é o melhor do mundo. E, sobre todo, voltamos para jogar semifinales depois de 17 anos. Então, as emoções são muito grandes para o jogo de amanhã. Apesar de sermos adversárias aí nesse jogo, é muito legal ouvir da sua paixão pela LDU, assim como eu e a Bá temos essa paixão pelo Palmeiras, e também os palmeirenses falam muito sobre isso. Que legal. Os palmeirenses também, assim como você falou da LDU, nós palmeirenses falamos muito sobre o Palmeiras também gosta de jogar jogos grandes, Libertadores e esses campeonatos internacionais, apesar do Palmeiras também ser o maior campeão do Brasil e das competições que são nacionais aqui pra gente, né? E já que a gente tá falando muito sobre os nossos times aí na Libertadores, eu preparei algumas telas com alguns números, e aí eu vou colocando aqui para vocês pra gente falar sobre. Então, esse ano, a melhor campanha da fase de grupos foi do Palmeiras. Eu vou colocar na tela os números. Foi 100% de aproveitamento. São 6 jogos, 6 vitórias. É o primeiro mata-mata entre Palmeiras e LDU, mas é o terceiro mata-mata contra clubes equatorianos da Libertadores. Inclusive, você, Carol, falou na live sobre o Barcelona de Guayaquil. Os palmeirenses não têm uma boa lembrança desse jogo, porque para o Barcelona de Guayaquil já faz tempo, mas enfim, não é uma memória boa. E agora também fiz aqui uma tela sobre a campanha da LDU na Libertadores, que foram 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, isso contando fase de grupos e oitavas e quartas, né? E você, Carol, também estava falando um pouquinho sobre o atual momento da LDU no Campeonato Equatoriano não ser dos melhores. Mas o quanto você acha que essa, igual você mesmo falou, a LDU vai colocar esse chip, vai ter essa virada de campeonato, o quanto que você acha que isso pode ou ser benéfico por você falar que a LDU tem esse chip de jogar esse tipo de campeonato, mas o quanto pode ter esse peso de estar jogando uma semifinal 17 anos depois e o atual momento não ser dos melhores. Agora mesmo, LDU está jogando 3 torneios todos os dias. Copa Equador, que agora ficamos nas quartas. Também, quartas. É um torneio que não le damos tanta importância porque Copa Equador. Preferimos a Liga Pro e Libertadores também por algo como Independiente e Liga. Agora mesmo jogam torneios internacionais, então a Liga Pro, Copa Equador, né? Também eu posso falar que LDU agora mesmo tem um calendário muito complicado porque jogou o Clássico Nacional contra Barcelona na sexta, agora tem o jogo contra Palmeiras, o fim de semana tem jogo programado contra, eu acho que é Universidade Católica, não sei, mas tem um jogo, e também os jogadores comienzan a estar un poquinho machucados, como ahora es Gonzalo Valle, también Alejandro Cabezas. Independente Del Valle, e o horário foi adiado. Sim, coisas da Liga Pro. Mas sim, a pressão é muita para LDU jogar semifinais depois de 17 anos, mas a alegria também é muito grande. Os torcedores agotaram os boletos para amanhã ir ao estádio, e também os preços ficavam mais ou menos por os $47, $50 os boletos mais baratos, mas os torcedores agotaram o papel.
agotaram totalmente há 2 semanas atrás. Então, temos muita alegria, muita segurança de fazer um bom jogo amanhã. E o estádio cheio, né? Então, Carol, pode falar. deixa eu perguntar só uma coisinha, Gabi, para Carol. A altitude dá para ser sentida durante a partida, tipo, com a bola rolando? Tem alguma diferença, assim como tem na Bolívia, ou não? Sim, temos muita. A ver, os jogadores brasileiros e os jogadores argentinos têm muito medo quando vinham para o Equador. Mas os jogadores colombianos, que também estão à altura ao mar, como o Brasil, não têm muito medo. Mas brasileiros e argentinos, eu mesmo olhei como eles sacavam antes as. ¿Cómo se fala? Mascarillas de oxígeno no campo do jogo para não sentir tantos efeitos por altura. Mas, personalmente, eu posso falar que a altura é mental. Quando um jogador, uma equipe joga bem aqui no Brasil, na Bolívia, Colômbia, onde joga bem, porque a altura é mental, mas também o movimentos da bola, quando chutam os jogadores, também tem algumas condições diferentes com a altura. O balão vai muito mais, não reto, senão com comba. Acá falamos com comba, com curva, e também rueda muito mais rápido que muito mais rápido. por altura. Sim, mas bem, eu convido para que Bárbara visite a metade do mundo, um lugar histórico. Amanhã. Aí você vai entender tudo o que eu estou falando, o água, como tem um sentido diferente por ficar justamente na metade do mundo. A linha equatorial, o hemisfério norte e o hemisfério sul são muito diferentes. A água vai assim no hemisfério e em outro vai ao lado contrário. Caramba, que legal! A bola também se sente muito isso. Por isso, quando o Brasil vem para jogar as eliminatórias aqui no Quito, bem, agora mesmo foi no Guayaquil, mas quando jogam em Quito, eles vêm 3, 4, até 5 dias antes para ambientar-se, acostumar ao clima de Quito. E agora com o inverno, com chuvas, agora mesmo já está chovendo, então vai ser um pouquinho complicado que os jogadores respirem bem, se recuperem, e LDU é experta em fazer que eles se desgastem fisicamente durante os primeiros 20, 25 minutos, e depois disso, LDU ataca, go, 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 e por isso é que sempre também temos uma pequena vantagem da altura, mas a altura eu acho que é muito mental, muito mental. Também é sofrido efeitos da altura quando volto de alguma viagem, mas para jogar eu acho que o jogador que joga bem aqui ou lá. Isso que você acabou até respondendo a pergunta que eu ia te fazer aqui. Você falou que é muito mental essa questão da altitude, mas eu ia te perguntar se você acha que isso é uma vantagem, e você acabou já respondendo que sim, é uma pequena vantagem, mesmo você achando que é algo mental, acaba sendo uma pequena vantagem, porque é algo também, não sei qual é a palavra certa, mas geográfico, não é só questão mental, mas tem algumas coisas que realmente são diferentes, como essa questão de como a bola rola, enfim. E agora, Bá, depois dessa explicação maravilhosa aí da nossa jornalista e torcedora da LDU... Gabi, também tenho que falar que a altura de Quito e também da Bolívia é similar, mas porque os jogadores da Bolívia não são tão ganadores como os jogadores, ou times mais bem, do Equador.
Então, aí também para que vocês reflexionem um pouquinho. Eu acho que eu não confesso que eu não acompanho muito, né? A Liga Equatoriana, a Liga Boliviana, eu acompanho mais esses clubes quando eles jogam os campeonatos que o Palmeiras acaba jogando, como a Libertadores, ou também quando eles jogam Sul-Americana, que é um campeonato que eu acompanho também. Mas acho que hoje a Liga do Equador tem times mais conhecidos e tem uma estrutura melhor do que a da Bolívia. Como eu falei, não acompanho, não posso falar, dar certeza, mas é uma opinião baseada nos jogos que assisto, no pouco que eu acompanho, né? Bah, eu vou colocar na tela os números do Palmeiras em mata-mata contra clubes equatorianos. Eu vou colocar aqui um cardzinho para você. Só Mata-mata. um complemento, o Palmeiras já tá viajando para cá. Eu não sei se eles já chegaram, mas eles já estavam vindo para cá. Boa informação. E 2017, o Palmeiras foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil nas oitavas, como eu falei aqui antes. Em 2020, eliminou o Delfim. E aí embaixo é o retrospecto no Equador, independente de ser mata-mata ou não. No Equador, a partir de 2017. É 100%. São 5 jogos e 5 vitórias. Então, apesar de ter essa altitude, tem Muito 100% bom. de aproveitamento. Então, agora, mesmo com a explicação muito informativa da Carol, você acha que o Palmeiras que é uma vantagem para eles? Eu acho que isso é um fato, mesmo que seja mínima, Sim. né? Mesmo que seja algo mental. Mas o quanto você acha que isso vai afetar o Palmeiras? Cara, de verdade, a gente hoje tem uma comissão técnica muito inteligente. Tanto que o Abel usou uma estratégia diferente lá na Bolívia e que deu muito certo, tanto que a gente goleou o Bolívar lá dentro da casa deles e depois só cadenciou o jogo para manter, né? E para levar o jogo de volta para casa mais tranquilo, né? Então eu acho que pode ser que a gente não sofra tanto, até pelo fato do Palmeiras já estar vindo para Quito ou já estar aqui, né, para se ambientar, para se acostumar com a altitude. Eu acredito que a gente não vá sofrer tanto, até porque o Palmeiras já jogou essa Libertadores e outras em altitude e a gente não historicamente, como é que eu posso dizer? Acho que Recentemente, no retrospecto isso, recente. acho que de todos os clubes brasileiros, o que mais sabe jogar em altitude é o Palmeiras. Então, isso é o que mais tranquiliza o torcedor, né? Porque o Palmeiras, ele, de certa forma, ele usa algumas estratégias para também não cansar tanto o jogador para conseguir trabalhar mais a bola, para tentar envolver o outro time, para tomar certas decisões e ser efetivo aí nos gols, né? Então eu acho que pode ser que a gente não sofra tanto, né? A gente viu o jogo na fase de grupos contra o Bolívar e a gente estava com muito medo de que, né, pudesse dar ruim. O próprio Estevão passou mal, tudo mais, mas deu super certo. O Flaco Lopes fez hat-trick, né? Se eu não me engano. Agora eu não vou lembrar do placar, mas eu acredito que sim. Foi 3 gols dele, né? É, E então foi super tranquilo pra gente. Então eu acredito que na quinta-feira também não sofra tanto. Eu acredito que até o Palmeiras já está vindo para Quito para poder, né, trabalhar esse lado aí da altitude. sim, isso que você falou, Bá, sobre a comissão técnica do Palmeiras ser muito inteligente, é um comentário muito inteligente mesmo, porque, como você bem falou sobre o jogo contra o Bolívia, mas eu também acho que esses jogadores já jogaram muito em altitude, então acho que além do treinamento que com certeza a comissão técnica está dando, os jogadores têm um pouco de experiência, né, de como é jogar na altitude, acho que isso com certeza relembra eles em jogos como esses. E aí tem o retrospecto da LDU como mandante na Libertadores, são 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, foram 2 contra clubes brasileiros, o Botafogo e o São Paulo, essas vitórias, que aí eu vou passando para a próxima pauta, que é realmente esse bom retrospecto da LDU contra os clubes brasileiros, vou colocar aqui na tela, a partidas contra clubes brasileiros na Libertadores entre 2020 e 2025, né? São 13 jogos, 7 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e 4 anos sem perder em casa para um brasileiro. Então, realmente, são números muito bons, um retrospecto muito bom. Carol, então eu queria te perguntar se com esse bom retrospecto contra clubes brasileiros na Libertadores, falando grosseiramente, você diria que
atualmente, vocês gostam de jogar contra brasileiros? Sempre temos medo, mas temos também muita fé. Aqui sabemos falar 1% de fé, 99% de perder a cabeça contra times brasileiros. Mas na LDU ficam tranquilos, já eliminamos a muitos, mais bem, já ganamos a muitos times como Flamengo, uma equipe muito grande, Botafogo, atual campeão, e São Paulo, ninguém entendia como aconteceu isso, mas ficamos felizes depois. Agora vamos a jogar contra o melhor time brasileiro na Libertadores. Difícil, mas também temos alguns números, algumas reflexões, como que quando LDU elimina a São Paulo, LDU fica campeão dessa edição do torneio Libertadores ou Sudamericana. Por isso, quando LDU eliminou ao São Paulo, ficamos increíblemente felizes, porque são como cábalas futboleras, não sei, que vamos a ganar la Libertadores. Y otras cosas más que como que o mundo conspira para que LDU fique campeão este ano, mas contra o Palmeiras. Se amanhã LDU gana ao Palmeiras, compro esse momento mesmo meu boleto para Lima. Esse é o pensamento da gente também. E muitos torcedores falam igual, porque muita gente já está se preparando, né? Sim, se preparando, vendendo muitas coisas para pagar a viagem para Lima. Lima fica muito cerca, podemos ir ao bus, avião, muitos meios de transporte para Lima. Então, já temos a mirada lá, mas primeiro Palmeiras, depois a final. É isso, então, como você falou, né, que o Palmeiras é a melhor campanha, então é óbvio que apesar de vocês como torcedores sempre acreditarem, você não pode dizer que, tipo, quando saiu ali o sorteio, vocês gostaram de pegar o Palmeiras. Não é aquele adversário que você assiste o sorteio e fala, nossa, quero pegar o Palmeiras. Eu acho que quizá era melhor River por também o que significa River ao nível sudamericano. Mas Palmeiras, aqui falamos que se venga el que se venga. Cualquiera, temos que ganhar. LDU tem muita confiança para o dia de manhã, apesar de Gonzalo Valle. Vamos, Dida. Tá certo. Você falando que Lima é mais perto, para a gente aqui se programar dessa viagem já é mais difícil, né, Bá? Porque são voos com muitas escalas. Tá muito caro, muito caro. E mesmo com o valor, são poucas opções de voo direto, e que com certeza depois de se o Palmeiras ganhar o jogo contra a LDU da ida, são passagens que já são poucas, já estão caras e com certeza vão esgotar mais rápido e aumentar mais ainda. Então é uma viagem difícil de programar, tanto para algumas pessoas... Muitas escalas, né? Escalas em questão de valor, em questão de esgotar rápido, disponibilidade... Enfim, tem isso. E agora eu vou finalizar essa pauta do jogo colocando aqui os números do Palmeiras nas eliminatórias da Libertadores. Como eu falei, né? Eu não acho que números entram em jogo, mas eu quis dar essa moral aí pro Palmeiras e lembrar o quanto somos históricos nessa competição. Números nas eliminatórias da Libertadores. São 51 jogos, 3 títulos, 3 vices, então são 6 finais aí, né, em 51 jogos. 31 classificações e 14 eliminações. São números... retrospecto muito bom e muito histórico.
E é óbvio, né, que não vou falar que vença o melhor, porque eu quero que o Palmeiras vença, mas... Com esses números, eu só Uma, vou fazer uma com esses números. informaçãozinha aqui. Palmeiras está chegando agora no hotel. Bom, isso, hoje estamos, só para vocês saberem, pessoal, palmeirenses, palestrinas que estão nos assistindo, estamos gravando aqui na terça-feira, dia 21 de outubro. Começamos às 9 da noite, e aí hoje vai estar transmitindo essa live na quinta-feira, no dia do jogo, então por isso que estamos passando essas informações aí. Mas também agradecer a Bá por essa informação e também falar para a Carol, né, que você viu que os nossos números são muito fortes, como eu estava falando, não vou falar que vence o melhor, porque eu quero que o Palmeiras vença, mas espero que seja um jogo bom, que seja decidido dentro de campo, que não tenha, como você falou, que vocês são receptivos e que seja um clima bom entre ambas as torcidas. E, bom, antes de eu me despedir de vocês, eu só vou pedir para a Bá, como eu tinha falado para ela antes, eu quero sempre finalizar as minhas lives assim, falando um pouquinho de futebol feminino, que eu acho importante a gente sempre falar nas lives. Acho que a notícia mais recente aí que temos é o título inédito do Palmeiras na Ladies Cup contra o Grêmio. E eu que coordenei esses jogos, para quem não sabe, eu também sou coordenadora de transmissões na Gold. E eu coordenei esses jogos aí, tanto a ida contra a volta, a semifinal e a final. O Palmeiras foi campeão. Eu queria, Bá, que você falasse um pouquinho desse jogo e um pouquinho do atual momento do Palmeiras feminino. Bom, primeiro vamos começar com a baita contratação, né? Para o lugar da Camila, que vai para a seleção sub-20, seleção brasileira sub-20, né? Então a gente está trazendo uma treinadora que já foi jogadora do Palmeiras, encerrou a carreira no Palmeiras, que é a Rosana, também ex-atleta da seleção brasileira, uma baita técnica, inteligente pra caramba. Ela consegue trabalhar muito bem com as atletas, muitas atletas adoram o trabalho dela. Ela consegue, né, envolver as atletas nos projetos que ela tem, muito parecida com a Camila, né? Nesse sentido de planejamento, de estudos, enfim. Isso é muito importante porque hoje o futebol feminino, principalmente no Brasil, ele vem numa crescente, né? A gente sabe que vai demorar muito. É um trabalho de formiguinha, como a gente fala, é bem clichê essa frase, mas é um trabalho de formiguinha, até porque em 2027 a gente tem a Copa aí do Mundo, que vai ser o Brasil como sede, então é de extrema importância que a gente tenha essa valorização, esse crescimento no Brasil, principalmente nos principais clubes, né, do país. Então, o projeto que o Palmeiras tem hoje no futebol feminino mudou bastante, melhorou bastante. Hoje a gente consegue trabalhar muito com as meninas da base que já estão disputando competições importantes, Paulistão, Brasileiro, enfim. E que também treinam com o profissional, né, com as meninas do profissional, e muitas vezes a Camila deu oportunidade para elas participarem de jogos importantes, ou algumas até carinhas conhecidas e que marcam gols. Enfim, então foi um passo muito importante que o Palmeiras deu ano passado, de ter colocado o Sub-20 na primeira copinha, né, feminina, que também faz só 3 anos que acontece aí, que foi um marco também na modalidade, e não tinha. E 2 anos seguidos, os clubes que são O seu microfone tá dando um probleminha. Não sei se é no meu computador ou no seu. Carol, você tá ouvindo ela bem ou tá dando probleminha? Também escuto mal. Um chiadinho, um chiadinho. Não sei se você tá com o microfone ou se é alguma coisa do celular mesmo. Acho Acho que ela que é a travou. conexão do Wi-Fi. Acho que ela travou, repetindo aqui, né? Ambas as convidadas estão de Quito, a Bárbara tá diretamente do hotel, né? E, enfim, enquanto ela volta aí, vou mandar uma mensagem para ela. Carol, eu queria saber de você como que é o futebol feminino aí no Equador, como que é, se é igual aqui, né? Não tenho tanta propriedade para falar igual eu falo do masculino, mas teve um momento que todos os times foram obrigados, essa palavra, a ter um time feminino para poder ter o clube. Então, o Palmeiras tem um time feminino e um masculino, e aí tem os outros times que têm um time feminino e masculino. Como que funciona isso aí no Equador? Também temos a mesmo... voltou, Bárbara. Voltou. Mas sim,
temos também o equipo feminino e masculino. Sempre a Liga Equatoriana se chama a Superliga Feminina. Terminou até mês e meio, mais ou menos. As Dragonas IDB, que são o time do Independiente do Vale, jogou na final contra a LDU, as Guerreiras Aubas, basicamente. Uma final incrível também. Estive aí. Eu fui voz de estádio para na final. Também vou estar nas eliminatórias femininas, que se chama agora Copa de Nações. Então, o futebol feminino ha melhorado muito, mas o futebol equatoriano, por exemplo, terminou no setembro e a seguinte liga vai começar no fevereiro, março do próximo ano. Então, isso não permite que as jogadoras tenham muita competição como outros países como Brasil, como Espanha ou outros em geral. Falta muito, muito para que o futebol feminino equatoriano despegue um pouquinho. Isso, tem um espaço muito grande, né? Pode voltar, Bá. Não, então, só complementando aqui, porque quando fala de futebol feminino, eu hablo muito. Enfim, só complementando, foi um passo importante que o Palmeiras deu ano passado, de ter colocado as meninas na Copinha Feminina, apesar de ter sido muito de repente, né, as contratações, pouco tempo de treino, mas o Palmeiras conseguiu até chegar longe na competição. Foi eliminada pelo Flamengo, que já era o atual campeão, né, da primeira Copinha. Então, assim, justo, né, porque a gente está falando aí de um time que estava sendo montado recentemente. Então, jogando com o atual campeão. Então, assim, as meninas jogaram bem pra caramba, mas acontece, é detalhe e serve de experiência também. E aí, consequentemente, o Palmeiras manteve essa base, contratou mais jogadoras para o profissional. E como eu disse, as meninas elas fazem treinos juntas, né? Tanto da base com o profissional. Então, essa ligação, né, das duas categorias é muito importante, até por experiência mesmo de quem está lá, porque a gente tem Poliana, a gente tem Andressinha, a gente tem Brena, a gente tem muitas jogadoras ali que já foram de seleção, que são de seleção e que são convocadas direto e que sabem, né, como já passaram por poucas e boas no futebol feminino e que podem passar essa experiência e esse estilo, né, Palmeiras de ser, agora na modalidade do feminino. E agora, né, esse título inédito da Brasil Ladies Cup, que o Palmeiras foi convidado esse ano para participar novamente. E acho que a última vez, se eu não me engano, foi em 2020 que o Palmeiras tinha jogado. Inclusive, eu cobri esse jogo. Infelizmente, não ficaram na competição, até porque elas tinham sido atuais campeãs da Libertadores. Então, foi muito cansativo para elas. Foi jogo em Araraquara, então era aquele calor absurdo. E, enfim, e mais essa novidade desse ano, né, que o Corinthians, sendo campeão aí, acabou classificando o Palmeiras para o ano que vem e para a Libertadores Feminina, e se Deus quiser estarei lá cobrindo, que vai ser demais. Eu torci muito, muito, muito para que elas estivessem nessa Libertadores, porque elas merecem demais. Eu acho que o título do brasileiro não veio mais um ano por muito pouco, e por alguns detalhes e injustiças que eu até cheguei a comentar nas minhas redes sociais, mas acontece, bola para frente. O ano que vem a gente vai ter um projeto muito bom, terão surpresas aí para a torcida, que eu acho que vai ser muito importante para o nosso crescimento, para a modalidade do clube. E, assim, é papo de projeto grande, principalmente agora com a Libertadores. Jogadoras muito importantes que podem estar retornando aí para o clube. Então, é só esse spoiler que eu posso dar. E Eu adorei,
Adorei o spoiler também. Se Deus quiser que dê certo, né? Se Deus quiser. Enfim, e é isso, Gabi. Eu acho que o Palmeiras vem numa crescente muito legal. O clube tem abraçado a modalidade. Eu acho que falta muito ainda para a torcida ter essa conexão com as meninas, mas eu acho que também, aos poucos, isso vai sendo conquistado, né? Até porque não tem muitas pessoas que falam sobre. E aproveito já para convidar a galera, ó, gente, quer saber de futebol feminino? Me sigam, por favor. E é isso, eu acho que tá no... Eu adorei o spoiler, adorei os comentários, também foi um prazer cobrir essa semifinal e a semifinal da Ladies Cup, e também é sempre uma honra abrir aqui o espaço do Agora Meu Programa para falar sobre futebol feminino, que eu acho importante. Antes de me despedir para vocês, vou relembrar para o pessoal, por favor, se inscrever, ativar o sininho, curtir e compartilhar o canal do Pode Porco, seguir o Pode Porco nas redes sociais. Vou colocar aqui, acho que vai ficar um pouco na minha cara e da Carol, mas enfim, só para também quem ser parte do elenco, ser membro, tem muitas vantagens. E agradecer vocês também que assistiram, que gostaram aí do primeiro episódio. Já apresento toda quarta-feira o Bom Dia Porcada, já apresentei alguns outros programas, apesar de eu ter só 21 anos, eu falo que eu estou na área desde os 17, né? Ainda não me formei em jornalismo. É o primeiro programa que é meu e hoje é a estreia, então espero que vocês tenham gostado e deixem aí nos comentários o que vocês não gostaram, sugestões. Eu vou começar agradecendo você, Carol, por ter aceitado o meu convite, pelo português que sim, tá maravilhoso, a gente entendeu tudo, até o espanhol que a gente entende também, pelas informações e suas considerações finais. Mas bem, muito obrigada pelo convite. Desculpas por meu portunhol, às vezes, mas sim, eu tenho um pouquinho oxidado, não sei se fala assim, mas obrigada sempre. Falar de futebol, falar da LDU, sempre gosto muito disso. Então, só espero que amanhã seja um jogo incrível, uma verdadeira semifinal. Talvez para Palmeiras, para seus torcedores, seus jogadores, é muito frequente que joguem estas instâncias da Libertadores, mas para a LDU, depois de 17 anos, eu tinha 15 quando a LDU ganhou a Libertadores 2008, então agora são outra etapa da minha vida. Para muitos torcedores eram crianças todavía, então agora temos sentimentos encontrados muito, muito para o jogo da manhã. Então espero que ganhe o melhor. Tomara que seja LDU, mas vai ser muito difícil, muito difícil. E Bárbara, amanhã nos vemos aí. É isso, foi um prazer te conhecer, Carol. E também um agradecimento para você, Bárbara, que é jornalista, também considero minha amiga. Dividimos profissão e também dividimos muitos momentos legais no Mundial que estão guardados no meu coração. Então, pode se despedir. Gente, muito, muito obrigada pela oportunidade. Gabi, parabéns pelo programa. Adorei, adorei o convite, principalmente por ser a primeira convidada palestrina. Olha que chique, gente. Muito obrigada, Gabi, pelo espaço, principalmente pelo futebol feminino também, né? Que a gente precisa desse espaço para dar voz aí para as meninas também, que faz parte do clube. Eu sempre falo que o Palmeiras é uma sociedade esportiva, não é só o futebol masculino. Então, se você torce para o Palmeiras, você tem que torcer para o Palmeiras independente da modalidade. Se tiver usando a camisa do Palmeiras, a gente tem que apoiar. E é isso. Obrigada a todo mundo que acompanhou aí, obrigada a todo mundo que gostou, né, gosta do nosso trabalho. Como a Gabi disse, curtam aí, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais. Isso é muito importante para o trabalho que a gente faz aqui nas redes sociais também, porque se vocês não fazem isso, a gente não consegue trazer todas essas informações e tudo que vocês gostam de estar consumindo aí na internet. Então, é super importante para a gente. E é isso, obrigada demais, que dê Palmeiras
Que o meu pezinho quente esteja aqui novamente. Eu trouxe minha meia da sorte e vai dar tudo certo, já deu. É isso, Carol. Quer divulgar suas redes sociais também? Sí, minhas redes son Carito con K, Carito Chamorro, H. Eu vou colocar na descrição do vídeo de ambas, tá? Então fica tranquila. Tá bem. Sim, também tenho muita informação do futebol equatoriano e parabéns por seu. Não saiba que seu programa, esta era a primeira vez que você conduzia o programa solita. Então, parabéns. Vocês têm agora uma amiga equatoriana a mais. Eu amei, muito obrigada. E com certeza, quando for, eu tiver a minha oportunidade de ir para Quito, seja para assistir mais um Palmeiras e LDU ou algum outro jogo, com certeza vamos nos conhecer. Sim, você vem vir para o Brasil, a gente te leva para conhecer aqui o Allianz e a área do Palmeiras. Obrigada. O próximo ano, talvez, viajem para o Brasil. É isso. Aí você pode mandar